Pare com esse drama agora. Quando seu pai voltar, ele vai enxergar exatamente o tipo de filho que você é. A voz ecoava do segundo andar da mansão, cortante, impaciente, como um estalo no silêncio luxuoso. Logo depois, um choro abafado respondia. Um som frágil e carregado de medo. Era o primeiro dia de Sofia naquele apartamento. Recém-contratada como faxineira, ela chegara minutos antes, ainda perdida na imensidão de mármore, vidros e tapetes que mais pareciam cenários de revista. Estava nervosa, atenta a cada detalhe, tentando não cometer deslizes. Mas aquele som a paralisou. Não parecia apenas um capricho infantil. Era um choro diferente, sofrido, como se fosse o retrato de algo muito maior. Sofia hesitou, mas o instinto falou mais alto. Seguiu o som em silêncio, passando pelos corredores imaculados, até se aproximar da porta entreaberta de um quarto. Ao espiar, seu coração se apertou. Lá dentro, um menino pequeno, de cerca de 5 anos, estava encolhido em um canto. Os cabelos castanhos despenteados caíam sobre os olhos marejados. Ele segurava com força um brinquedo quebrado, como se fosse sua única defesa contra o mundo. O olhar dele era de quem implorava por proteção, mesmo sem dizer uma palavra. Traços delicados, expressões características da síndrome de Down e uma inocência que contrastava com um ambiente pesado. Era Miguel, uma criança cercada de riqueza, mas privada do que mais importava: afeto. Antes que Sofia pudesse entrar, uma mulher apareceu. Era Renata, a madrasta, elegante, com um vestido impecável, postura firme e um olhar que misturava frieza e exasperação. Suas palavras não tinham nenhuma doçura, apenas repreensões, ameaças, ordens duras para que o menino se calasse. Sofia observou sem ser notada, e cada gesto ríspido da madrasta fazia Miguel se encolher ainda mais. Ali, diante de tanto luxo, Sofia descobriu que aquela casa escondia segredos. Nada era como parecia. O apartamento cintilava perfeição para quem olhasse de fora, mas por dentro havia feridas invisíveis. Miguel não era apenas um menino triste. Era uma criança negligenciada, invisível para o pai ausente e vítima da impaciência cruel de quem deveria cuidar dele. Ricardo, o pai, era um empresário constantemente em viagens. Para o mundo, ele era bem-sucedido, mas para o filho, era apenas uma sombra distante. Miguel crescia sem referência, sem abraço, sem a certeza de que era amado. E Renata, marcada por rancores do passado, o tratava como um fardo, um lembrete do que havia perdido. Enquanto assistia àquela cena, Sofia sentiu algo despertar dentro de si. Não era apenas compaixão, era indignação. Ela não poderia fingir que não tinha visto, nem agir como se aquilo fosse parte da rotina normal. Algo dizia que seu caminho estava prestes a mudar. Ela não tinha planejado nada disso ao aceitar o emprego. Esperava apenas trabalhar, receber seu salário e seguir em frente. Mas naquele instante percebeu que Miguel precisava de alguém. Precisava ser visto, protegido, amado. O vínculo nasceu naquele olhar silencioso entre eles. Um menino acuado, uma mulher simples, mas com coragem para enfrentar o que muitos prefeririam ignorar. Sofia não sabia ainda o quanto sua presença seria decisiva, mas já entendia que não havia volta. O destino havia colocado os dois lado a lado, e dali em diante tudo seria diferente. A cada passo dentro daquela mansão, Sofia descobriria mais do que manchas em tapetes ou poeira escondida. Descobriria segredos pesados, manipulações calculadas e uma verdade dolorosa. Miguel vivia sufocado por uma madrasta que escondia sua crueldade atrás de sorrisos falsos. Mas também descobriria que o menino tinha dentro de si um potencial imenso, esperando apenas alguém acreditar. Essa não é apenas a história de uma funcionária e um patrão distante.
é a jornada de uma mulher simples que, movida pela coragem, ousa desafiar o silêncio. É a história de um menino que, mesmo machucado pela vida, encontra forças para florescer quando finalmente recebe amor verdadeiro. E o mais importante, cada detalhe dessa narrativa vai surpreender você. A cada revelação, novas camadas de tensão e esperança se entrelaçam, até chegar a um desfecho que mostra como o perdão pode nascer até mesmo nos corações mais improváveis. Fique até o final, porque o que começa com um choro abafado e palavras duras no segundo andar de uma mansão se transformará em uma luta por dignidade, em uma batalha silenciosa contra a crueldade e em uma emocionante prova de que o amor pode mudar destinos inteiros. O tempo passava devagar dentro daquela casa. Para Sofia, cada dia de trabalho se tornava uma mistura de tarefas simples e descobertas perturbadoras. No início, tentava se manter neutra, limitada a limpar, organizar, cozinhar, mas não era possível ignorar o que via. Os olhos de Miguel a seguiam como se buscassem refúgio em cada gesto dela. E quando se aproximava, o menino mudava. Era como se sua alma ganhasse um respiro. A primeira vez que o alimentou, entendeu a dimensão do que se passava ali. Encontrou Miguel sentado à mesa, olhando para um prato vazio, enquanto Renata, ao celular, dizia que ele já havia comido. Mas o estômago do menino roncava alto. Sofia, sem chamar atenção, preparou um sanduíche simples e deixou diante dele. Miguel a observou desconfiado, como se não acreditasse que aquilo fosse para ele. Quando deu a primeira mordida, lágrimas brotaram em seus olhos. Não eram apenas de fome saciada, mas de alívio. Era a confirmação de que alguém finalmente se importava. A partir desse momento, um laço silencioso se fortaleceu. Sofia passou a dividir com Miguel pequenos gestos de cuidado. Um copo de suco escondido, um pedaço de bolo que sobrava, ou simplesmente a paciência de ouvir suas tentativas de falar. Descobriu que ele tinha dificuldade em se expressar, mas aprendia rápido quando se sentia seguro. Em pouco tempo, ela o ensinou a pronunciar novas palavras, a reconhecer cores, a brincar, com jogos educativos. O brilho em seus olhos era a prova de que o menino não era incapaz, como muitos diziam. Apenas precisava de amor e estímulo. Mas a cada progresso, os maus tratos de Renata se tornavam mais claros. Havia dias em que o menino era trancado em seu quarto, chorando até adormecer. Outras vezes, Renata empurrava Miguel para longe quando ele se aproximava pedindo atenção. O desprezo dela não era discreto, era cruel. Você só me dá trabalho. Um dia vou mandar você para um internato e lá vai aprender a se comportar. Palavras ditas, com frieza, que ficavam gravadas no coração frágil da criança. Sofia, mesmo sem querer, tornou-se testemunha dessas cenas. Muitas vezes ouvia atrás das portas conversas carregadas de veneno. Renata reclamava da presença do menino, dizia a amigas que não tinha obrigação de cuidar de filho dos outros. Insinuava que a vida teria sido melhor se não precisasse lidar com ele. Havia uma amargura profunda na voz dela. Sofia percebeu que a mulher carregava uma dor não resolvida, a perda de um bebê. Mas em vez de transformar essa dor em força, transformara em ressentimento contra Miguel, como se ele fosse culpado por algo que jamais teve escolha. E pouco a pouco, a manipulação também aparecia. Sofia percebeu que Renata tinha o hábito de ameaçar Miguel com remédios. Mostrava frascos e dizia que ele precisava ficar quieto, dormir para não incomodar. O menino, assustado, obedecia, sem entender se aquilo era real ou apenas um jogo de terror psicológico. Era um método de controle, uma forma cruel de quebrar sua confiança. Mesmo assim, Miguel começou a encontrar coragem ao lado de Sofia.
Ela o incentivava a desenhar, e os papéis se tornaram confessionários silenciosos. Em seus rabiscos infantis surgiam figuras tristes, portas fechadas e até mesmo sombras que empurravam bonecos menores. Sofia guardou alguns desses desenhos em segredo, compreendendo que eram provas daquilo que ninguém queria ver. As duas realidades coexistiam sob o mesmo teto. De um lado, a mansão perfeita que Ricardo acreditava ter construído para sua família. Do outro, o sofrimento escondido de uma criança invisível. E no meio de tudo, Sofia, que começava a carregar um peso maior do que imaginava. Não bastava apenas limpar pisos e arrumar camas. Sua alma estava sendo puxada para dentro daquela história, e ela não tinha mais como recuar. Cada vez que via Miguel sorrir com algo simples, como aprender a segurar um lápis corretamente ou ouvir uma música infantil, entendia que precisava continuar. Mas também sabia que a qualquer momento Renata poderia descobrir seu envolvimento e reagir com violência. Era um jogo perigoso, uma linha tênue entre proteger e se expor. O vínculo entre Sofia e Miguel se fortalecia na mesma medida em que os maus tratos se tornavam mais evidentes. Era como se a casa inteira fosse uma armadilha silenciosa, esperando o momento certo para explodir. Mas Sofia estava disposta a resistir, porque no fundo já não era apenas uma faxineira naquela mansão. Era a única pessoa que enxergava Miguel de verdade. E essa pequena fagulha de coragem seria suficiente para começar a mudar tudo. Com o passar das semanas, a atmosfera dentro da mansão tornava-se cada vez mais densa. O silêncio já não era o mesmo. Parecia carregado de desconfiança, como se cada canto escondesse segredos prontos para vir à tona. Sofia continuava firme ao lado de Miguel, incentivando-o a aprender pequenas habilidades, a soltar a voz, a acreditar que era capaz. Mas esse progresso, que deveria ser motivo de orgulho, passou a incomodar Renata profundamente. Miguel começou a repetir palavras que nunca ousara dizer antes. Obrigado, mamãe Sofia, colorir. Seu sorriso, antes tímido, agora aparecia com mais frequência quando estava em companhia dela. Certa vez, ao mostrar ao pai um desenho simples feito com lápis de cor, Ricardo ficou surpreso. Viu no filho uma confiança diferente, um brilho que há muito tempo não percebia. Mas, em vez de se alegrar, ficou confuso. Como em tão pouco tempo o menino havia evoluído tanto? Renata não perdeu tempo. Com habilidade venenosa, lançou suas palavras em conversas calculadas. Ele só faz isso porque a empregada mima demais, está ficando manhoso. Miguel não pode se apegar tanto a alguém de fora, vai acabar confuso. Ricardo ouvia, sem saber, ao certo em quem acreditar. Por um lado, reconhecia a dedicação de Sofia. Por outro, a esposa insistia em pintar a funcionária como uma ameaça ao equilíbrio da casa. Aos poucos, pequenas sementes de dúvida foram plantadas no coração de Ricardo. Quando chegava de viagem, cansado e com a cabeça tomada por reuniões e contratos, ouvia as reclamações de Renata. Miguel não obedece, só faz birra. A culpa é daquela mulher que o incentiva a agir como se fosse o centro do mundo. Em seguida, ao entrar no quarto do filho, via Miguel correndo para os braços de Sofia, feliz e tranquilo. Esse contraste o deixava inquieto. Certa noite, após o jantar, Ricardo tentou conversar com Miguel. Perguntou sobre as aulas, sobre os desenhos, sobre como ele se sentia. Mas as respostas vinham truncadas, carregadas de insegurança. O menino parecia hesitar em se expressar quando o pai estava por perto, como se tivesse medo de dizer algo errado. E, em meio a essa tentativa de aproximação, Ricardo notou algo ainda mais estranho. Miguel repetia frases que soavam ensaiadas. Eu sou bagunceiro, eu dou trabalho, eu não sou bom. Palavras pesadas demais para uma criança, ainda mais dita por alguém tão pequeno. O empresário começou a desconfiar.
Quem estava colocando essas ideias na cabeça do filho? Ele observava Renata, sempre pronta a se justificar. Você sabe, Ricardo, ele precisa de disciplina. Se não for firme agora, nunca vai aprender a se comportar. Mas, no fundo, algo não se encaixava. Enquanto isso, Sofia percebia cada detalhe. O olhar inseguro de Miguel quando Ricardo chegava, o medo que ele sentia de desagradar, a forma como a madrasta manipulava situações para reforçar a ideia de que ela, Renata, era a única capaz de controlar o menino. Era um jogo psicológico, cruel, e o pai estava no meio de um turbilhão que não conseguia decifrar. Um dia, quando Ricardo voltou mais cedo de uma viagem, encontrou uma cena inesperada. Sofia estava sentada no chão do quarto com Miguel, ensinando-o a montar um quebra-cabeça. O menino sorria, animado, repetindo cores em voz alta. Azul, verde, vermelho. O pai ficou em silêncio na porta, observando. Aquela era uma alegria que não via no filho havia anos, mas quando Renata apareceu atrás dele, a expressão mudou. Ela revirou os olhos e cochichou em tom venenoso. Está vendo? Parece até que ela quer ser a mãe dele. Essas palavras ecoaram na mente de Ricardo. Ele não respondeu, mas passou a noite em claro. Havia algo errado. A esposa, a quem sempre confiara a casa e o filho, parecia cada vez mais distante de qualquer carinho materno. Já Sofia, que mal conhecia, demonstrava paciência e afeto genuíno. As discussões entre marido e mulher começaram a se tornar inevitáveis. Ricardo cobrava mais compreensão, pedia que Renata tivesse paciência com Miguel, mas ela reagia com hostilidade, dizendo que ele nunca entendia o peso de cuidar de uma criança difícil. O tom das brigas subia e Miguel, escondido atrás das portas, ouvia tudo em silêncio. Nesse ambiente de tensão, Ricardo sentia-se dividido. Não queria acusar Renata sem provas, mas também não conseguia ignorar o que via nos olhos do filho. Era como se Miguel gritasse por ajuda em silêncio. O equilíbrio da casa estava por um fio, e a cada dia que passava, as dúvidas de Ricardo cresciam, misturando amor paterno, culpa pela ausência e uma desconfiança que não conseguia mais ignorar. Algo estava prestes a explodir, e Sofia sabia que esse era apenas o começo da batalha que viriam a enfrentar. O clima dentro da mansão já era insuportável. Cada olhar de Renata carregava veneno. Cada gesto dela parecia calculado para corroer o vínculo nascente entre Sofia e Miguel. A tensão já não se limitava ao silêncio das paredes. Agora explodia em palavras duras, em discussões abafadas, em suspeitas não ditas que atravessavam a casa. Ricardo tentava se convencer de que tudo estava sob controle, mas sabia que algo grave estava prestes a acontecer. Renata não suportava mais. Sentia que estava perdendo o domínio, não apenas sobre Miguel, mas também sobre Ricardo. O marido, mesmo cheio de dúvidas, começava a enxergar falhas em sua versão dos fatos. A impaciência dele diminuía a cada viagem, a cada retorno, a cada sinal de que Miguel florescia ao lado da empregada. Para Renata, aquilo era intolerável. Era como se Sofia estivesse roubando um lugar que nunca deveria ser dela. Foi então que Renata arquitetou sua armadilha. Escolheu um fim de semana em que Ricardo estaria de volta. Mandou Sofia organizar o quarto de hóspedes e, enquanto a faxineira se dedicava à arrumação, entrou sorrateira no closet, retirou uma joia de valor altíssimo e a escondeu dentro da bolsa da funcionária. Não era apenas uma pulseira, era uma peça que Ricardo conhecia bem, um presente de família, impossível de passar despercebido. No final da tarde, Renata fez sua encenação. Chamou o marido com a voz carregada de falsa preocupação. Ricardo, sumiu a minha pulseira. Você sabe, aquela que sua mãe nos deu. Eu procurei em todos os lugares. O tom de voz era calculado, misturando desespero e insinuação. Ricardo, cansado, imediatamente entrou na busca.
Foi nesse momento que a acusação caiu como uma bomba. Renata sugeriu que alguém da casa poderia ter levado. E não demorou para que os olhos dela se voltassem para Sofia. A tensão aumentou quando Ricardo, mesmo hesitante, pediu para verificar a bolsa da empregada. Sofia, surpresa e ofendida, não entendeu no início, mas ao ver o objeto dentro de sua própria bolsa, congelou. O coração bateu forte. Ela sabia que nunca tinha tocado naquilo. Mas o olhar de Ricardo misturava choque e decepção. Miguel, que observava a cena escondido no corredor, começou a chorar. A pequena figura frágil não conseguia mais suportar. Saiu correndo e agarrou a perna de Ricardo, soluçando. Não, foi ela, não foi a Sofia. A voz dele era desesperada, carregada de medo de perder a única pessoa que lhe dava carinho. Renata tentou contornar. Ajoelhou-se diante do menino e com uma doçura forçada disse: Miguel, você não entende. Às vezes as pessoas nos enganam. Mas o menino, ainda em lágrimas, apontou o dedo para ela. Foi você, eu vi, você pegou da caixinha. O silêncio que se seguiu foi avassalador. Ricardo olhou fixamente para a esposa, surpreso. Renata tentou rir, disfarçar, dizer que a criança estava inventando. Mas Miguel, em prantos, repetia com firmeza: Foi você, Sofia não faz isso. Aquela revelação abalou tudo. Pela primeira vez, Ricardo não pôde ignorar. As peças começaram a se encaixar. As mudanças no comportamento do filho, o carinho por Sofia, as palavras duras que Miguel repetia, as contradições de Renata. Era como se naquele instante o véu tivesse caído. Mas mesmo diante da verdade, a situação não se resolveu com facilidade. Renata elevou o tom fingindo indignação. Agora você vai acreditar mais em uma empregada e em uma criança do que em mim, sua esposa. A acusação veio carregada de rancor. Ricardo, dividido, pediu calma, mas sua voz já não tinha a mesma convicção. Sofia, com lágrimas nos olhos, tentou explicar, mas foi interrompida pelo desespero de Miguel, que continuava a defendê-la como se sua vida dependesse disso. A discussão explodiu pela casa. Ricardo exigia explicações. Renata gritava que estava sendo traída pela confiança do marido. E Miguel se agarrava a Sofia, chorando sem parar. A mansão, antes tão silenciosa, agora era palco de um confronto que ninguém poderia disfarçar. No fim, sob pressão, Ricardo tomou uma decisão apressada. Pediu que Sofia se retirasse da casa temporariamente, até que tudo fosse esclarecido. Seu tom era de alguém que não sabia mais em quem confiar. Sofia, destruída por dentro, olhou para Miguel uma última vez antes de sair. O menino, desesperado, implorava para que ela ficasse, mas não havia nada que ela pudesse fazer. O silêncio que restou após sua saída não era de paz, mas de angústia. Miguel se sentiu abandonado novamente, e Ricardo, embora tentasse se convencer de que estava certo, sabia que havia algo errado naquelas acusações. Renata, por sua vez, se sentia vitoriosa, mesmo que apenas por um instante. O que ela não imaginava era que Miguel, apesar da pouca idade, já tinha força suficiente para revelar verdades escondidas. E Ricardo, cada vez mais inquieto, estava prestes a enfrentar a maior de todas as escolhas: acreditar em sua esposa ou ouvir o grito sufocado do próprio filho. A saída de Sofia da mansão deixou um vazio que nenhuma palavra podia preencher. Miguel, desesperado, passou noites chamando por ela, agarrado ao travesseiro como se fosse a única forma de se sentir seguro. Ricardo tentava acalmá-lo, mas sabia que não era o mesmo. Por mais que buscasse justificar sua decisão, o peso da dúvida o corroía. Algo dentro dele gritava que havia cometido um erro grave ao afastar a única pessoa que realmente cuidava de seu filho.
Foi nesse cenário de fragilidade que Renata, acreditando ter recuperado o controle, deu seu próximo passo. Se antes bastava minar a confiança de Ricardo, agora ela queria destruir Sofia de uma vez por todas. Movida pelo ressentimento, procurou o conselho tutelar. Com lágrimas ensaiadas e um discurso convincente, alegou que Miguel era vítima de negligência dentro da própria casa. Disse que Ricardo o deixava por longos períodos sem supervisão adequada e que a funcionária, antes demitida, havia tentado manipulá-lo, colocando ideias perigosas na cabeça da criança. A denúncia caiu como uma bomba. Dias depois, um oficial bateu à porta do apartamento acompanhado de representantes do conselho. Ricardo, atônito, recebeu as notificações e mal conseguia acreditar. Sentia-se traído, mas dessa vez não por Sofia, e sim pela esposa que jurava proteger a família. Miguel, ao ver estranhos entrando em seu quarto e revistando seus pertences, entrou em pânico. Agarrou-se ao pai, chorando, repetindo apenas uma palavra: Sofia. Ricardo finalmente percebeu a profundidade da ligação entre os dois. Não era apenas apego, era confiança, era amor genuíno. Foi então que tomou uma decisão inesperada. Procurou Sofia pessoalmente. Encontrou-a em um pequeno apartamento simples, longe do luxo da mansão. O reencontro foi carregado de emoção. Sofia, ainda ferida pela injustiça, hesitou em recebê-lo, mas bastou ver Miguel correndo em sua direção, abraçando-a com força para que todas as barreiras caíssem. Naquele momento, Ricardo confessou: eu errei. Eu não vi o que estava acontecendo, mas agora eu sei. Você é a única pessoa que enxerga o meu filho de verdade. As palavras, ditas com sinceridade, abriram espaço para algo maior. Ricardo sabia que, se quisesse proteger Miguel, precisaria de medidas drásticas. E foi aí que surgiu a ideia de oficializar o papel de Sofia. O casamento entre os dois aconteceu rapidamente, sem cerimônias luxuosas ou festas grandiosas. Foi um ato de proteção, uma forma de garantir que, legalmente, Miguel tivesse alguém ao seu lado, que fosse reconhecido como mãe. Sofia aceitou não por conveniência, mas porque já amava aquele menino como se fosse sangue do seu sangue. No cartório, quando assinou o papel, sentiu que estava selando não apenas um compromisso com Ricardo, mas principalmente com Miguel. A mudança foi imediata. Miguel, ao ouvir Sofia ser chamada de mamãe pela primeira vez, abriu um sorriso, tímido, que iluminou todo o ambiente. Não importava se o mundo inteiro questionasse aquele arranjo. Para ele, era a confirmação de que finalmente tinha uma família de verdade. Enquanto isso, as investigações corriam. O Conselho Tutelar ouviu todas as partes, analisou relatórios, visitou o apartamento em horários inesperados. Renata, em sua fúria, tentava manter a máscara de vítima, mas as contradições em seu discurso começaram a surgir. Sofia, por outro lado, apresentou os desenhos de Miguel que guardara em segredo, rabiscos que denunciavam o medo, o abandono e até a violência. Eram provas silenciosas, mas poderosas. Ricardo, agora firme, passou a enfrentar a ex-esposa de maneira direta. Você não vai mais manipular o nosso filho. Eu já vi demais. Suas palavras eram carregadas de uma convicção que Renata não esperava. O jogo havia virado. Mesmo assim, a batalha estava longe de terminar. Renata ainda tinha recursos, advogados e disposição para continuar. Tentava reivindicar direitos como madrasta. Dizia que tinha laços legais e emocionais com a criança, mesmo quando as evidências mostravam o contrário. Mas o que ela não contava era com a força de Miguel. Em uma das audiências, o menino, incentivado por Sofia, conseguiu dizer diante dos conselheiros: eu quero ficar com a minha mamãe Sofia. Foi um momento simples, mas arrebatador. Esse depoimento inocente, carregado de pureza, selou uma mudança crucial no processo. Pela primeira vez, Miguel teve voz.
E sua voz ecoou mais forte do que qualquer acusação. A união de Ricardo e Sofia não apenas fortaleceu o menino, mas também mostrou às autoridades que havia, sim, uma rede de apoio legítima ao seu redor. Miguel deixou de ser visto como uma criança isolada em uma casa de luxo para ser reconhecido como parte de uma família que o amava e o defendia. Renata, vendo seu domínio ruir, reagiu com ameaças. Jurou que não desistiria, que ainda encontraria formas de reconquistar espaço. Mas, no fundo, já sentia a derrota se aproximar. A cada tentativa de ataque, mais provas surgiam contra ela. E pela primeira vez em muito tempo, Miguel pôde dormir em paz, sabendo que, ao acordar, teria ao lado não apenas o pai, mas também uma mãe. Uma mãe de coração que havia escolhido lutar por ele. Os dias que se seguiram ao casamento de Ricardo e Sofia foram marcados por uma transformação silenciosa, mas profunda. Miguel, pela primeira vez, tinha ao seu redor um ambiente de segurança e afeto. O medo que antes o paralisava começou a ceder espaço a uma nova confiança. Cada pequeno gesto de carinho era uma vitória. Um abraço, um mamãe dito sem hesitar, um sorriso espontâneo durante as refeições. Na escola, os professores também perceberam a diferença. O menino que antes chegava retraído, evitando contato com os colegas, agora se arriscava a participar das atividades. Passou a desenhar com mais cores, a cantarolar músicas infantis e até a erguer a mão para responder perguntas simples. Sofia acompanhava de perto cada conquista, incentivando-o com paciência. Era um processo lento, mas cada avanço parecia enorme diante das marcas que ele carregava. Ricardo, por sua vez, redescobria seu papel de pai. Passou a reorganizar sua agenda de viagens, priorizando estar em casa. Deixava os negócios de lado para acompanhar Miguel em consultas, apresentações escolares e até nos pequenos rituais da rotina, como ler uma história antes de dormir. Era como se também ele estivesse se curando de uma ausência que nunca soubera medir. Mas a calmaria não duraria para sempre. Renata, mesmo afastada legalmente, não se conformava em perder o controle. Tentava se aproximar de Miguel de maneiras sutis, enviando presentes caros e bilhetes com palavras melosas. A mamãe sente saudade, escrevia, tentando reverter a imagem que o menino tinha dela. Porém, Miguel rejeitava esses gestos. Guardava os presentes sem entusiasmo e repetia para Sofia: "Minha mamãe é você." Foi então que Renata decidiu apelar para algo mais arriscado. Em uma de suas visitas monitoradas, manteve um tom doce e acolhedor. Mas a máscara logo escorregou. Sentindo-se segura em uma sala de brinquedos, sem perceber que havia uma câmera, instalada pelo próprio conselho, começou a falar. Suas palavras, cheias de rancor, vazaram o verdadeiro sentimento que guardava. "Você arruinou a minha vida. Eu nunca quis você aqui. Você é a lembrança do que perdi. A prova de que nunca terei o que queria. Se dependesse de mim, você já teria sido mandado embora." Miguel, acuado, chorou. Tentou se esconder atrás de uma cadeira. A cena foi gravada na íntegra. Quando a fita chegou às mãos das autoridades e posteriormente de Ricardo e Sofia, não havia mais dúvida. A máscara de Renata finalmente havia caído. Ela não era apenas uma madrasta frustrada. Era uma mulher que cultivava um ódio corrosivo contra uma criança inocente. O impacto foi devastador. Em nova audiência, a gravação foi exibida. Renata, diante das provas, tentou se justificar, dizendo que estava nervosa, que havia falado no calor da emoção. Mas ninguém acreditou. A promotora foi categórica. Aquela fala não era um desabafo isolado, era a confirmação de um comportamento contínuo de rejeição e maus tratos. Para Miguel, no entanto, a revelação não foi apenas sobre a crueldade da madrasta. Foi também a libertação de um fardo.
Pela primeira vez, ele não precisou se calar. Pela primeira vez, alguém acreditou no que sentia. Sofia o abraçou forte após a audiência, dizendo em tom firme: "Você não está sozinho. Nunca mais." O menino floresceu ainda mais depois desse episódio. Com a certeza de que não seria levado embora, ganhou segurança para explorar o mundo ao seu redor. Aprendeu a escrever o próprio nome com orgulho, pintava desenhos cheios de cores vibrantes e adorava contar pequenas histórias que inventava. Em cada detalhe, era possível ver o quanto o amor tinha poder de reconstruir. Ricardo também enfrentava suas próprias reflexões. Percebeu o quanto sua ausência havia alimentado o espaço para que Renata dominasse a vida do filho. A culpa o corroía, mas em vez de paralisá-lo, transformou-se em combustível para se tornar presente. Passou a apoiar Sofia, não apenas como esposa, mas como verdadeira parceira na criação de Miguel. Os três formavam agora um núcleo familiar sólido, mesmo diante das cicatrizes. Renata, derrotada, renunciou aos direitos legais. Saiu da sala de audiência cabisbaixa, mas antes de partir, deixou uma ameaça velada. "Vocês podem ter vencido agora, mas eu não desisti." Foram palavras amargas, que ecoaram como um aviso de que a sombra dela ainda rondava. Ainda assim, naquele momento, a vitória era inegável. Miguel não era mais invisível. Era um menino que começava a acreditar em si mesmo, que finalmente experimentava a infância como deveria, com risadas, aprendizado e esperança. O lar que antes fora marcado pelo silêncio pesado, agora era preenchido, com vozes leves, música infantil e até pequenas bagunças que antes seriam proibidas. Era o retrato da superação, da reconstrução. Mas todos sabiam, apesar do progresso, o passado ainda deixava marcas. As cicatrizes existiam, mas já não definiam quem Miguel seria. E assim, entre conquistas e lembranças dolorosas, a família caminhava em direção a um futuro mais promissor. Ainda havia fantasmas para enfrentar, mas agora Miguel tinha ao seu lado algo que nunca tivera antes: uma rede de amor capaz de protegê-lo. O tempo passou, e a vida dentro do apartamento de luxo já não parecia a mesma. Aquele lugar que um dia havia sido cenário de gritos, medo e solidão, agora vibrava com vozes alegres, cheiros de comida caseira e a energia contagiante de Miguel. O menino estava mais confiante, rindo alto, aprendendo a cada dia coisas novas com Sofia e descobrindo no pai alguém que finalmente estava presente. Parecia que, enfim, os fantasmas haviam ficado para trás, mas a história ainda guardava uma última reviravolta. Foi numa tarde de domingo, dessas em que Ricardo e Sofia se revezavam entre preparar um bolo e ajudar Miguel a montar um castelo, de blocos coloridos na sala, que a campainha tocou. Quando Ricardo abriu a porta, lá estava Renata. Não a Renata de olhar frio e tom desafiador, mas uma mulher abatida, com roupas simples e semblante cansado. Ela não veio gritar, não trouxe advogados nem acusações. Veio sozinha, com um pedido inesperado. Queria falar. Sofia, desconfiada, manteve-se em silêncio, observando cada movimento. Ricardo hesitou, mas permitiu que ela entrasse. Miguel, ao vê-la, recuou e agarrou firme a mão de Sofia. O coração da madrasta pareceu se despedaçar naquele instante. Renata respirou fundo e, pela primeira vez, falou sem máscaras. Confessou que havia iniciado terapia, que estava enfrentando os próprios traumas e que começava a enxergar o tamanho da dor que havia causado. Disse que não esperava perdão imediato, mas que queria tentar, pelo menos, não ser lembrada apenas como um monstro. O silêncio tomou conta da sala. Sofia não confiava facilmente, mas também não ignorava a importância daquilo. Ricardo, com seu olhar sempre racional, perguntou se ela estava disposta a aceitar condições. E foi assim que surgiu uma nova fase da história.
Renata poderia ter contato com Miguel, mas apenas em visitas supervisionadas, sempre acompanhada por profissionais ou pela família. Para surpresa de todos, Miguel não reagiu com medo desta vez. Olhou para Renata com uma expressão curiosa, mas firme, como se dissesse em silêncio que ele agora tinha voz, que não seria mais vítima. E as visitas começaram. No início, cheias de tensão, olhares duros e desconfiança. Mas com o tempo, Miguel começou a mostrar uma maturidade que ninguém imaginava. Ele ria das tentativas atrapalhadas de Renata em jogar bola, corrigia quando ela errava o nome de algum coleguinha da escola e até dizia "não quero mais brincar" quando se cansava, sem medo de represálias. Era como se estivesse ensinando à madrasta o que significava ser família. Renata, por sua vez, foi aprendendo a escutar. Percebeu que Miguel não precisava de luxo, de presentes caros ou de promessas vazias. O que ele queria era simples: respeito, paciência e alguém que não desistisse dele. Com o tempo, Ricardo e Sofia também começaram a notar mudanças. Não era um conto de fadas, nem tudo se resolveu como num passe de mágica. Havia dias de estranhamento, discussões acaloradas e desconfiança que não desaparecia facilmente. Mas em paralelo, havia avanços. Uma tarde em que Miguel aceitou dividir seus lápis de cor com Renata, uma sessão de terapia familiar em que todos choraram juntos. E até um aniversário em que ela apareceu com um bolo decorado do jeito que Miguel gostava. E pela primeira vez, ninguém brigou. O curioso é que, mesmo com tantas dores no passado, o futuro começava a parecer mais leve. Miguel, com sua espontaneidade, mostrava o caminho. Ele não carregava rancor como os adultos. Aprendeu a estabelecer limites, mas também a rir das pequenas coisas. E foi nesse equilíbrio que a família encontrou uma nova forma de existir. Não era a família perfeita de comerciais de margarina, mas era uma família real, cheia de cicatrizes, tentativas e aprendizados. Uma família que se reunia em sessões de terapia coletiva, que brigava por causa da hora de dormir e que, entre tropeços e risadas, aprendia a se reconstruir. E é justamente esse detalhe que faz dessa história algo tão marcante. Ela não termina com um final fechado, mas com um convite à reflexão. Afinal, quem diz que perdão é esquecer? Às vezes, é apenas permitir que o outro tente mudar, sem abrir mão da segurança conquistada. Miguel, agora, tinha não apenas um pai presente e uma mãe amorosa, mas também a chance de entender que até quem erra pode tentar se transformar. Ele crescia, cercado por uma rede de apoio maior do que jamais imaginou, aprendendo sobre resiliência, sobre perdão e sobre a força de seguir em frente sem perder a alegria. E, se você chegou até aqui, talvez também tenha sentido esse misto de dor, superação e esperança. Essa história nos lembra que a vida real não é feita de finais perfeitos, mas de novos começos. E que sempre vale a pena acreditar no poder da mudança. Então, se você quer continuar acompanhando histórias tão emocionantes e cheias de reviravoltas quanto essa, não esqueça de se inscrever no canal agora mesmo, porque o próximo capítulo pode ser ainda mais surpreendente do que você imagina.